Muito bem. Então eu vou usar aqui um conjunto de slides que vem com o livro, então ele usa todas as figuras do livro, os exemplos do livro, isso vai ajudar vocês depois a acompanharem quando estiverem estudando, tá? Bom, arquitetura de computadores. Esse primeiro capítulo do livro é para dar uma visão geral sobre a área, tá? E no final dele ele trata um pouquinho do problema de como você mede ou computa desempenho de sistemas computacionais. Então, ele começa tratando dessa revolução que vem nos últimos anos aí, em termos dos sistemas computacionais. Quer dizer, até 2004, alguma coisa em volta disso, se você estava com o seu software lento, o que você fazia? Comprava um processador mais rápido no ano seguinte, né? Então isso vem desde que apareceu o Windows e coisas do tipo, né? Cada 2 anos você tinha um processador que era o dobro da frequência, então o seu Windows estava lento, você trocava a máquina, certo? É isso que acontecia, né? Não sei se vocês chegaram a mexer muito em computador nessa época, mas você tinha, numa certa janela de tempo, aí, em torno de 1 ano e meio a 2 anos, você tinha sempre um chip com quase o dobro do poder que você tinha anteriormente. Isso veio ali até o início dos anos 2000 e chegou um ponto, né? Aliás, essa dobrar a capacidade a cada 1 ano, 2 anos e meio, foi previsto por esse cara aqui, chamado Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, né? E não sei de onde ele tirou na época, mas ele propôs isso, e isso realmente aconteceu por causa do avanço na tecnologia de fabricação, basicamente miniaturização dos transistores. Você conseguia fazer ele rodar com uma frequência bem mais rápida e colocar muito mais deles, porque eles ficavam muito menores, você colocava mais poder no chip. O problema é que esse progresso foi, e em algum momento começaram a enfrentar problemas, né? Ficou tão pequeno que começou a gerar problemas em relação a calor e consumo de energia, etc., em que eles pararam de conseguir dobrar a frequência do processador a cada 2 anos. O problema é que todo mundo que queria fazer software queria continuar ganhando o dobro de desempenho a cada 2 anos, e aí começou a ficar bem mais difícil o pessoal que faz software ter esse tipo de ganho. E culminou com o que a gente tem hoje aí, que são todas essas arquiteturas multicore, etc. Mas nós vamos chegar lá nos slides aqui. Então, esse progresso aí da fabricação, por consequência das arquiteturas, dos processadores, vamos falar assim, tornou possível muita coisa que há 20 anos atrás ninguém imaginava, né? Então hoje você pega um carro, não precisa nem ser muito topo de linha, vai contar a quantidade de sistema embarcado que tem lá dentro, tá certo? Controlando a ABS, controlando de tudo que tem lá, né? Multimídia, etc. O que os celulares fazem hoje, né? Não sei se vocês são do tempo que o celular só falava e de vez em quando, né? Então, muito rápido a gente evoluiu para uma situação que um celular hoje é quad-core. Tem 4 cores ali de um ARM, né, num Samsung Top ou num iPhone. Então é um crescimento que só essa revolução aí de tecnologia propiciou. E aí você pode partir para outro nível, né? Eu falei de celular, mas você também tem o que a gente chama de HPC, que é computação de alto desempenho. Então, se você olhar o poder computacional que se usa em previsão de tempo, em um exemplo que ele tem aqui, Projeto Genoma, né? Isso aqui consome um poder computacional absurdo. E hoje você consegue ter sequenciamento, você consegue ter dados que são gerados via
esse poder computacional que até 10 anos atrás, 5 anos atrás, era inimaginável. Tá? Ninguém tinha como fazer isso. O web é outro exemplo aí, né, de explosão dos últimos anos. Né? Sistemas de busca que você vê na web, hoje em dia, contam com uma infra de data centers, etc., por trás disso tudo, para conseguir te responder naquele tempo que você está digitando a tua busca ali, que é algo impensado há 15 anos atrás. Certo? Tem até uma frase de um brasileiro, que é um dos funcionários mais importantes do Google, que, se não me engano, foi ele o primeiro que falou, ou ele escreveu isso em algum livro, alguma coisa assim, que hoje em dia o computador é o data center. Ele encara, todo mundo põe as coisas na cloud, não sei o quê, então o seu computador hoje não é o seu laptop, o seu computador, na verdade, é um data center, que está por trás da grande maioria das coisas que você usa. Essa é a visão do Google, né? Por trás do Google tem vários data centers. Então, isso foi possível graças a essas revoluções tecnológicas que a gente foi tendo nos últimos anos aí. Como eu comentei, você tem várias classes aí. Quando você está falando de sistemas computacionais, você tem várias classes. Desktop, servidor, que é um pouco diferente de desktop, né? Ele tem que ter uma arquitetura mais robusta, principalmente. Você vai querer ter redundância, você vai querer ter tolerância a falhas, etc., que talvez você não tenha no seu laptop ou no seu desktop em casa. E os embarcados, né, que é o embedded aqui, que são os que estão escondidos como componentes de coisas que você compra, e você compra sem nem ter ideia de quantos dentro tem. Né? Então, hoje em dia, esses caras aparecem em quase tudo que você compra. Características deles, para projetar um negócio desse, normalmente, eles têm pouca memória, comparado com o desktop. Eles têm restrições de desempenho, eles podem ter restrições de tempo real. Ele é obrigado a dar a resposta num certo tempo, senão o teu piloto automático bate o avião. Tá certo? Custo, ele não pode ser caro, senão o aparelho em si fica muito caro. Os processadores que vão dentro dos gadgets aí hoje em dia tem que ser coisas que são baratos. Né? E aí você põe vários lá e projeta o teu aparelho. E energia, né? Hoje em dia energia é uma preocupação em qualquer nível. Você se preocupa com a energia do data center, porque você gasta milhares e milhares de reais ou dólares para pagar a conta de energia de um data center. Você se preocupa com a energia de um sistema embarcado, porque a bateria acaba. E você não quer que a bateria acabe. Né? Você quer que ela dure o máximo possível. Né? E tem toda a preocupação ambiental por trás também de você tentar economizar energia. Então, energia, na verdade, é uma preocupação não só no embedded, que sempre aparece por causa da noção de bateria, mas hoje em dia é uma preocupação em qualquer um dos níveis. E uma coisa que, não sei se vocês têm noção, então isso aqui tem números até a época que o livro foi escrito, 2007 aqui, esse gráfico, por exemplo, mas já dá para ter uma ideia do tamanho do mercado que ele quer ilustrar. Né? Isso aí é o mercado de processadores. E a barra mais alta, o que é? Então, o maior mercado de processadores não é os computadores pessoais que vocês têm. O maior mercado, de longe, de processadores são os sistemas embarcados. Tá? Você vê a diferença aí de PC para cell phone. Certo? Bom, o que a gente vai tratar nesse curso? Qual é a intenção do livro e do nosso curso? Falar um pouquinho do que ele chama de interface hardware e software. Ficar ali na fronteira entre a máquina e o software. Então a gente vai falar um pouco de várias características de software de baixo nível, de organização
desse tipo de coisa. O que ele chama aqui de interface hardware e software, vocês vão ver depois no capítulo 2, no fundo é o que é chamado de ISA, que é o Instruction Set Architecture, o conjunto de instruções que a sua máquina sabe executar. Então é isso que a máquina dá para o software para conseguir fazer a tarefa que ele quer. Certo? Então, vai ter comentários de como um programa é traduzido, etc. Coisa não muito profunda, mas para dar uma ideia como é que você sai de um software escrito lá numa linguagem fonte qualquer, C, Java, Pascal, e isso vira os zeros e uns, que é a única coisa que o processador lá embaixo entende. Então aqui tem uma conexão, né? Na verdade existe uma forte conexão aí. Com isso aqui você consegue começar a vislumbrar talvez. Tem 2 cursos daí da engenharia de computação que são, no fundo, bem ligados, que é compiladores e arquitetura. Tá? Compilador é o cara que te traduz automaticamente o programa da linguagem fonte para gerar o binário que você executa. Tá certo? Então, compilador é um programa bem grande, tem várias etapas, mas principalmente para as etapas finais de geração de código e etc., não tem como você fazer se você não entender muito bem a tua arquitetura. E também o cara que está projetando um processador, ele tem que projetar com vamos dizer assim, um cuidado, né? Tendo em mente que alguém vai ter que fazer um compilador para aquilo, porque senão não vai ter software nenhum rodando nele. Então, se ele gera uma máquina que é extremamente avançada, tem 1 milhão de features que nunca ninguém viu, mas ninguém consegue fazer um compilador para ele, ela é inútil. Tá certo? Então, existe aí uma intersecção entre essas 2 áreas que é bastante forte, principalmente na parte de back-end do compilador, que a gente chama, que é a parte que vai trabalhar o teu programa e gerar o código mesmo. Bom, outra coisa que vai ter comentários é como que você determina a performance de um programa, quais são os aspectos importantes, né? Como projetistas podem trabalhar para melhorar a performance do hardware, para melhorar o desempenho, e dar uma ideia do que é processamento paralelo. Tá? Então, isso é um resumo do que a gente vai trabalhar ao longo do semestre inteiro. Certo? Então, por exemplo, o que pode ser feito pelos projetistas de hardware para melhorar a performance? Aí vai entrar ele te apresentar pipeline, ele te apresentar cache, tá certo? Tudo isso vai estar aparecendo para tentar ganhar mais desempenho na hora de executar os programas. Bom, começando a tratar do primeiro ponto, que é entender o que afeta o desempenho de um sistema computacional, né? Então, quais são os principais fatores? Então, o primeiro que ele cita aqui é o algoritmo. É a solução que você fez para o teu problema, né? E isso aqui é um fator extremamente importante. Tá certo? Não tem hardware nem compilador que faça milagre de executar muito rápido um algoritmo muito mal projetado. Tá? O compilador ele não reescreve o teu algoritmo. Ele otimiza o teu programa o máximo que ele consegue, mas ele não sabe o que o teu programa faz. Tá? Decidir o que um programa faz olhando o programa por um compilador não é um problema viável de se resolver. Certo? Quem fizer aí os cursos de teoria vai entender bem isso. Então, o algoritmo é extremamente importante
de ser bem produzido e bem trabalhado para se começar a conversa. Tá? E do ponto de vista do hardware, ele vai acabar determinando o número de operações que você executa. Então, se você escreve um algoritmo que executa toneladas de operações que são irrelevantes para a solução do teu problema, bom, né? Reescreve o algoritmo. Não tem muito o que fazer. A linguagem de programação, o compilador e a arquitetura-alvo. Isso aí, somado, vai acabar determinando o número de instruções de máquina que você tem para conseguir realizar cada tarefa, cada sentença que tem lá no seu programa-fonte. Tá certo? Então, aqui, o compilador tem uma parte muito importante. Ele tem N técnicas e algoritmos de otimização que ele usa para compilar um programa e tentar gerar de forma mais rápida, tá certo? Mas ele tenta escrever aquilo que você está pedindo na linguagem fonte, na linguagem de máquina, da maneira mais eficiente possível. É isso que ele faz. Ele não mexe no seu algoritmo. Tá certo? Processador e memória, né? Isso vai acabar determinando o quão rápido você executa as suas instruções. Então, memória é muito importante, não é só o processador. Tá? Então, hoje em dia, a memória ela é muito mais lenta do que a velocidade do processador. Então, ela é, na verdade, uma barreira aí para se conseguir desempenho. Você tem que ter um sistema de memória muito bem projetado para tentar manter o processador ocupado o tempo todo. Tá? É aí que vai entrar a arquitetura de cache e etc. I/O. Se você tem aplicações que são muito I/O bounded, que a gente chama, né, que é muito I/O, muita entrada e saída de dados, muito intenso nesse aspecto, isso provavelmente vai ser um gargalo do sistema, porque a I/O se envolve acesso a disco, esse tipo de coisa, a rede, é muito mais lento do que a velocidade que o processador executa também, certo? Ainda muito mais lento que a memória. Então, isso aqui tem que ser muito, muito bem planejado, tá? Para que você atinja o throughput, aí, a performance que você está planejando. Então, sistemas de computação de grande porte, que nem eu citei, clusters, data centers, etc., isso aqui tem que ser muito bem pensado. Senão você não consegue manter os dados chegando para as máquinas processarem. Então, o que tem por baixo do seu programa? Tá? Para tentar te dar uma ideia daquela interface hardware e software. Né? Porque normalmente você, como programador ou como usuário apenas, você conhece a tua aplicação que está ali rodando, mas você não tem ideia do que está por baixo. Tá certo? Então você tem a tua aplicação escrita em alguma linguagem de alto nível. C, Pascal, C++, coisas do tipo. Embaixo disso, tem o compilador, que traduz isso para linguagem de máquina, para o Assembly. Certo? Tem o sistema operacional, que controla todos os serviços que tem na tua máquina, né? Controla I/O, memória, armazenamento, escalona as tarefas, os vários processos que está rodando na tua máquina. Então, ele cuida do compartilhamento dos recursos, né? Você tem vários programas rodando na sua máquina, no seu laptop aí, enquanto você está trabalhando, né? MSN, browser, que mais? Bom, eu nem sei todos os messengers possíveis que vocês podem abrir, ou se vocês estão concentrando tudo num só, mas imagine, você tem uma tonelada de processos. O sistema operacional está lá por baixo dizendo qual o teu processador está trabalhando em cada momento. Né? Então, se um cara está parado, esperando dados porque está vindo via I/O, ele te dá o processador para outro, que executa. Né? Quando esse cara tiver com os dados prontos, talvez ele devolva o processamento para esse.
Você pode ter prioridades, processos de maior prioridade do que outros, etc. Então tem um sistema complicado aí por baixo para gerenciar tudo isso. E abaixo do sistema operacional tem o hardware, né? O processador, a memória e os controladores aí que você programa usando os drivers, e device drivers, etc. Então você tem uma pilha aqui considerável de níveis, né, até chegar na tua aplicação. No fundo, você tem isso para simplificar a tua vida, tá certo? Ninguém aqui ia querer escrever as suas aplicações em Assembly, eu acho. Talvez um ou outro gosta, mas você não escrever uma aplicação grande em Assembly, hoje em dia, é uma coisa inviável, né? Porque o código é muito, muito mais complexo de ser escrito e depurado. Né? Então, as coisas foram subindo de níveis de abstração basicamente para você ganhar produtividade, né? Para ficar mais fácil do ser humano trabalhar com isso. Então, nos primeiros computadores, você programava, não era nem no Assembly, era no 0 e 1 mesmo. Tinha um monte de chavinha, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, enter. Qual a próxima instrução? Liga, desliga, liga, desliga, enter. Né? Mas você fazia um programa de quantas linhas desse jeito? Né? Você não vai escrever o Windows com, sei lá, 30 milhões de linhas. Tinha 30 milhões de linhas de C++. Né? Imagina quanto isso gera de Assembly. Então, esse slide comenta um pouquinho sobre isso. Né? Linguagem de alto nível é aquilo que você vê se você é programador. Né? Se você é usuário, às vezes nem isso. Então, você tem que sair daqui e chegar aqui, que é isso que o processador lê da memória e entra nele. E depois a gente vai ver como é que ele transforma esses zeros e uns em operações. Né? Como é que ele decodifica aí esse código e entende o que você quer que ele faça. Para chegar lá, você passa, então, da linguagem de alto nível para a linguagem de montagem e até chegar na representação de máquina mesmo. Tá? Então, linguagem de montagem, que é isso aqui, já é uma abstração. Né? Quando surgiu a linguagem de montagem, já foi um tremendo avanço. Porque você não precisa mais escrever esse aqui. Né? Já é bem mais simples do que escrever esse aqui, esse bando de zeros e uns. Mas lógico que hoje em dia esse aqui também geraria grandes dores de cabeça. Então você parte para algo como aquilo lá, e até C hoje em dia tem gente que considera já como linguagem de baixo nível, né? Que é coisas ainda mais abstratas. Tudo tem seu nicho, tá certo? Não estou advogando a favor de nenhuma linguagem aqui, só estou dando exemplos. Bom, ele tem uma figura no livro que, infelizmente, vocês não conseguem, acho que, ler as legendas. Mas ele criou uma figura para tentar ilustrar os componentes de um sistema de computação. Tá? Então, o que você tem? Isso aqui é input, isso aqui é output, isso aqui é memória, isso aqui é o processador, e esse cara aqui é o controle, tá certo? Então, veja, o controle e isso aqui seria o data path, ou via de dados. Então, esses dois, na verdade, esses dois aqui, são partes do processador. E a gente vai ver, quando a gente chegar no capítulo 4, a gente vai estar focado em entender o projeto do processador. E aí a gente vai falar de data path e de controle. Essas aulas são gravadas? Esse curso, o professor Rodolfo já gravou ele inteirinho em outras aulas. Eu vou ver se está
aberto para vocês poderem assistir. Eu estou fazendo uns testes para ver se minha máquina sai de um jeito razoável. Tá? Se funcionar bem, eu vou disponibilizar as minhas para vocês. Mas eu não, essa máquina aqui já tem uma certa idade, eu não sei se o microfone dela está pegando bem, etc. Eu não tenho um microfone Bluetooth ultramoderno para ficar andando com ele na sala, mas se ele estiver captando legal o som e estiver ficando usável, eu vou liberar o áudio com os slides anotados para vocês. Se não, eu sei que o Rodolfo já gravou no dele e ele tem um microfone Bluetooth que o áudio deve ficar bem legal. E basicamente deve ser o mesmo conteúdo na mesma sequência. Então é uma boa fonte de consulta também, caso vocês precisem. Eu só não sei se está aberto. Tem que olhar se está aberto, tá bom? Então eu estava falando dos componentes. Então ele tem uma abstração aqui, uma figura com essa legenda, que na verdade te dar uma ideia da organização de qualquer sistema de computação. Né? De um jeito ou de outro você acha esses componentes em todos eles. Tá? E aqui ele tem uma foto aqui, todo mundo conhece, né? Mas já é até relativamente moderno, né? Tem um notebook ali com um display externo, um mouse sem fio. Então, a cara de um sistema de computação do tipo que a gente vai estar falando no curso. A gente tem algumas seções do livro que são meio que curiosidades, tá? São bem legais se você tem, principalmente se você é curioso sobre essa área de arquitetura de computadores. Às vezes ele escreve uma seção explicando um componente. Como é que funciona um mouse? Como é que funciona um display de LCD? Como é que funciona uma memória flash? Tá? A gente não chega nesse nível de detalhe nas aulas, mas se você for curioso, dá uma olhada no livro, que ele tem algumas seções que são de leitura opcional, vamos dizer assim, né? Não é conceito. Então, às vezes ele pega um processador real, tipo um Intel ou um AMD, e ele explica a arquitetura dele, que é bem mais complicado do que a arquitetura didática que a gente usa ao longo das aulas, né? Então, na medida do possível, eu faço alguns comentários, mas tem algumas seções do livro que são opcionais e quem tiver curiosidade são bem interessantes. Obviamente, eu acho interessante, né? Mas vamos lá. Então, aqui é a saída, né? Os dispositivos de entrada e saída e o sistema computacional. Aí ele dá um exemplo, né? Como é que é a anatomia do mouse? Esse é um exemplo de seção que eu estou falando. Né? Antigamente o mouse era aquele mouse com uma bolinha dentro que você arrastava. Né? Hoje ele já está dando exemplo do mouse ótico. Né? Aquele da bolinha nada mais era do que um contador. A bolinha ficava girando, conforme ela girava, tinha rodinhas dentro do mouse que encostavam nela. Conforme as voltas que essa rodinha estava dando, ele contava quanto você estava andando na tela. Certo? Esse aqui não. Esse aqui ele tem um LED, né, que joga a imagem. E ele tem uma pequena câmerazinha nele. E é mais ou menos como se ele ficasse... É baixa resolução, mas é mais ou menos como se ele ficasse tirando fotos. E olhando essas fotos, ele vê que você está mexendo o mouse. Tá? Que é a ideia que ele está tentando passar aqui com essa figura. Então, isso aí veio depois do que ele chama do mouse de rollerball. Né? Não tem nada mecânico envolvido nesse, essa é a vantagem. Né? O outro era uma mistura de mecânico com eletrônico. Esse aqui já é totalmente ótico e eletrônico, é outro nível. Né? Você já consegue fazer pequenininho. E acho que tem mais precisão do que você conseguia com o contador da bolinha lá também. Bom, esse aqui é um outro slide onde ele está dando a noção para você de como é que você trabalha hoje em dia escrita na tela. Né? Então, o que é que você tem? Cada ponto da tela você tem um conjunto ali de bits que definem a cor dele e características dele.
né? E você tem uma memória. Quando você quer mandar algo para a tela, no fundo você escreve nessa memória. E a placa de vídeo espelha o que está nessa memória para o display, né? E o nome dessa memória é frame buffer, tá? Então, basicamente você manda os bits para cá, isso vai te definir a cor, etc, do seu pixel, e cada vez que você atualiza isso, a placa de vídeo manda para a tela em si, né? Para o LCD, né? Como é que era no CRT, né? CRT também já deve ter desaparecido de todos os laboratórios que você usa aí e provavelmente na sua casa. Mas era aqueles monitores antigos, né? Aqueles monitores antigos, como é que ele desenhava alguma coisa na tela? Era um raio, certo? Que ia passando e varrendo a tela, atualizando cada pixel. Então é como se ele fizesse isso aqui, ó. Até o fim, né? E aí tinha lá aquele refresh rate, aquelas coisas que você tinha características de monitores mais potentes, menos potentes. E você, se tivesse um bem velhinho, você era capaz de ver o negócio se atualizando. Assim. Bom, e se você abrir, o que tem dentro? Né? Aí ele mostra, ele abriu o laptop dele, né? E está comentando um pouquinho sobre cada coisa. O que a gente consegue ver aqui? Ó? Isso aqui é o pente de memória. Tá? Isso aqui é a memória RAM do laptop dele aí que ele está usando no exemplo. Então são chips de memória fabricados com DRAM, né? Não sei qual DRAM aí, não está escrito. Mas você tem diferentes tecnologias para fazer memória. A gente vai comentar mais para frente do curso um pouco. Né? Essa aqui é DRAM. Você tem a cache. A cache não aparece nesse slide, mas vai aparecer mais para frente, porque a cache está dentro do processador. Mas a cache não é a mesma tecnologia de fabricação dessa memória aqui. Tá? Ela é muito mais rápida, mas não tem milagre. Ela é maior e muito mais cara. Tá certo? Então, por isso que a grande parte da tua memória não é cache. Seria um absurdo de caro. A grande parte é DRAM, que eles conseguem fazer ocupando um espaço menor, bem mais barato, só que o tempo de acesso dela é bem mais lento. Tá? Então, aqui, nessa foto do laptop aberto, você consegue enxergar vários componentes. Tá? O processador está aqui, ó, né? E isso é um ponto onde a gente vai trabalhar bastante no curso. É ficar dentro do processador e entender como ele é projetado, né? Quais as principais características dele, quais as principais coisas que você busca otimizar dentro dele. Então, a gente vai falar de via de dados, de controle e da cache, como eu acabei de mencionar, né? Que é uma memória fabricada com tecnologia SRAM, que normalmente ela é pequena, mas ela é muito importante por ela ser muito rápida, então ela é a que fica mais próxima do processador, é aquela que ele tenta acessar primeiro. Tá? Isso aqui é uma foto de um processador. E à direita você tem um esquema, um diagrama, para você identificar cada um dos componentes que está do lado de cá. Certo? Então, isso é um AMD, é um exemplo de processador, é um AMD de 4 cores. Tá? Barcelona, o codinome dele. Então, o que você vê? Isso aqui é um dos cores quebrado em forma detalhada. Os outros são iguais. Tá? Ele não quebrou, mas são iguais. Ué, o que houve? Então, o que tem em um core?
Tem unidade de ponto flutuante. Unidade de ponto flutuante é isso aqui. Tem unidade de load store, né, que é carga da memória. Aqui. Tem unidade de execução, que é essa aqui. E tem a unidade de fetch e decode, que é a unidade que a gente vai ver. Ela pega a sequência de bits da memória e decodifica aquilo para descobrir que operação ele tem que fazer. Fora isso, o resto todo aqui, ó, é cache. Tá? Então, hoje em dia, boa parte da área que o teu processador ocupa é gasto com cache. Tá? Daí você vê a importância que tem isso no desempenho dele. Qual das unidades fica ali? É a de execução aqui, a de inteiros. A de cima é FPU, também é aritmético, mas é de ponto flutuante. Tá? O que a gente costuma chamar de ALU está nessa que eu pintei de roxo, aí, que ele chama de unidade de execução. Bom, ele tem 4 desses, tá certo? E então, no core, ele tem tudo aquilo de cache que no fundo são as caches L1 e L2. Né? Os 2 primeiros níveis de cache. Mas, além disso, isso aqui, ó, é tudo cache também. Só que essa é fora do core, mas ainda dentro do processador inteiro. Então, isso é a L3 desse processador. Seria o terceiro nível de cache. Então, a gente vai estudar isso em detalhes, mas a ideia é, quando ele precisa de alguma coisa que está na memória, primeiro ele procura no L1, daí ele procura no L2, daí ele procura no L3, só depois é que ele tenta buscar, ele parte para buscar na memória principal. Tá certo? Por quê? Porque a gente tenta fazer com que os dados estejam sempre aqui perto dele para que seja fácil, fácil não, né? Rápido de ler. É. Nesse caso aqui é. Não, no que está no lado direito é um conector, eu acho. Pela sigla que está escrito aqui, é a saída de conexão da memória. O L3 é só isso que eu pintei em azul. Então, isso é um exemplo, tá? Se você pegar fotos aí na internet, você acha de vários deles. Você vai ver que é tudo mais ou menos parecido, mas essa aqui dá uma boa ideia para você de como é a organização de um processador hoje em dia. Então, na época que eu falei para vocês lá que você tentava dobrar a frequência do processador a cada 1 ano e meio, na verdade você tinha só um core desse, né? O seu processador era um core só. Né? A coisa partiu para essa linha de colocar vários cores quando eles não conseguiram fazer um core só ficar mais rápido. Então, como é que eu ganho desempenho se eu não consigo fazer um deles ficar muito mais rápido? Eu te dou mais. Qual é o problema que aparece para o cara que está fazendo o software? Se ele rodar exatamente o mesmo programa que ele tinha, ele não vai ganhar nada, porque o programa que ele tinha rodava em um core só. Então ele tem que passar a fazer o software dele tirar proveito de ter vários processadores, isto é, paralelismo. Né? E aí começa a ficar bem mais difícil do que era antes. Então, abstrações, que era o que eu estava falando para vocês. Né? As abstrações surgem porque você não quer ficar trabalhando no nível lá embaixo. Né? Você quer deixar as pessoas trabalhando num nível onde elas consigam ser mais produtivas Então, você tem várias abstrações aí que você vai colocando até chegar na aplicação. Ele cita aqui o ISA, que eu já citei, né? Que é aqui, né? Que seria o assembly,
a linguagem assembly da máquina, que para vocês talvez não seja abstração, né? Mas para quem é do hardware, isso é uma abstração. Tá? E isso é basicamente o que ele chama de Hardware-Software Interface, é a sua fronteira. Né? Como é que o hardware conta para o software o que ele sabe fazer? É o ISA que diz. Eu sei fazer add, sub, move, load, store e assim por diante. Se adiciona ao ISA algumas interfaces de sistema, né, seria a interface que o SO usa para fazer as coisas, por exemplo. Como você passa registradores nessa máquina, como você passa parâmetros em chamada de função, coisa do tipo. Isso é a Application Binary Interface, é a interface que você usa lá no baixo nível para executar o programa. E a implementação que ele chama aqui é a implementação do hardware, tá? É o chip em si. Então, na verdade, se você é programador da aplicação, tudo isso aqui é lá embaixo para você, tá lá ainda embaixo. Bom, alguns comentários para introduzir os dispositivos de armazenamento, né? Então você tem a parte que é volátil, que seria a memória principal, e a parte não volátil, que é o que ele chama de memória secundária, que são os discos, as pendrives, né? As flash memory hoje em dia, e etc. Então, isso aqui está no capítulo de I/O. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dispositivos, tentar computar desempenho deles, esse tipo de coisa. Que mais? Rede, né? Na verdade, o livro não aborda muito fundo rede, né? Tem outros cursos aí onde vocês, não sei se já fizeram ou vão fazer, quem é da engenharia de computação. Não sei se engenharia de produção tem algum curso que aborda redes. Mas você tem, basicamente, compartilhamento aí de recursos, comunicação. Ele fala de vários tipos, né? Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. Então, hoje em dia, você tem uma série de possibilidades aí de comunicação entre os sistemas. Tem um pouquinho disso no livro, mas não é muito fundo, não. Neste curso aqui, a gente não aborda muito aspectos de redes, né? É de outros cursos. Isso aqui é um gráfico e uma tabela para tentar ilustrar aquele avanço de tecnologia que eu falei para vocês, que possibilitou todas essas revoluções que ele mencionou lá no começo do capítulo. Então, isso aqui é uma conta de desempenho por custo que eu consigo, tá? Saindo da válvula, tá? Que foi usado nos primeiros computadores, certo? Hoje, válvula só em amplificador de guitarra vintage, e olha lá, né? Então, estamos falando disso década de 50 e subindo até 2005. Tá? Olha o número que chega. Né? Então, quando você passa aí para as tecnologias muito pequenas de projeto de circuito integrado, você está falando de ordem de 6 bilhões de vezes mais efetivo de desempenho-custo do que era no início. Né? Então, é um ganho muito grande. E esse outro gráfico que está um pouco pequeno aqui, acho que os números vocês não conseguem enxergar, é capacidade de memória. O quanto subiu ao longo dos anos. Começa aqui em 76 e vai até 2008, acho. Aqui. Certo? Então, 76, 16K era uma memória típica, 2008, 1 GB é uma memória típica. Notem, aqui não tem nesse gráfico,
Mas o que eu falei para vocês que tem aquele problema de desempenho entre o processador e a memória, né? Se tiver um gráfico comparando a evolução da memória com a evolução do processador, você vai ver que a curva do processador seria assim, tá? Em termos de velocidade. Então, é daí que surge o problema de que você tem que trabalhar muito bem a tua hierarquia de memória para conseguir tirar desempenho do seu sistema. Muito bem. Alguma dúvida, gente? Esse primeiro capítulo é bem tranquilo, né? Mas, como eu falei, uma visão geral sobre a área e sobre os problemas que a gente tem que trabalhar aí, quem faz pesquisa ou quem trabalha com essa área no dia a dia. Agora, eu vou entrar naquela parte que eu falei, onde ele tenta definir para você como é que você avalia desempenho. Tá? Então, a primeira coisa é, o que é desempenho? Então, ele coloca esses dados aqui, que estão nesse slide, e te pergunta, na tua opinião, qual é o avião de melhor desempenho? Deixa eu ver. Se tem como aumentar aqui. Não melhora muito, melhor? E aí? É mais ou menos por aí mesmo, esse é o ponto. Olha o título do slide. A pergunta é, qual aeronave tem o melhor desempenho? Então, provavelmente a resposta mais certa é depende. Né? Então, o que você quer fazer com esse avião? O que é importante para você? É importante você pegar um cara, sair de São Paulo e chegar em Nova York no menor tempo possível? Se isso é o que te importa, qual é o melhor avião? O Concorde, porque ele tem esse cara aqui, ó, fica diferente, certo? Ele é muito mais rápido que os outros, em termos de velocidade de cruzeiro. Logo, se o que te interessa é levar uma pessoa de São Paulo para Nova York no menor tempo possível, esse parece ser o avião de melhor desempenho para você. Porém, você está interessado em levar 400 pessoas de São Paulo até Nova York? A resposta de qual avião tem o melhor desempenho é a mesma? O que passa a importar, se não é a mesma? Por que não é a mesma?
Se você usar o Concorde, você vai ter que fazer várias viagens. Se você usar o 747, você faz uma viagem só. Certo? Então, você vai comprar computador, por que ele está fazendo esse paralelo? Porque com computador as pessoas tendem a olhar o que para comprar o computador e decidir se esse é o melhor ou não. Durante muito tempo olhava a frequência. Eu tenho um Pentium de 2 GHz, esse Pentium é de 2.2 GHz, então esse é melhor. Certo? Sem mais perguntas. Ou eu tenho um de 1.5 GHz e eu vou trocar para um de 2.5 GHz e tenho certeza de que eu vou ter o dobro do desempenho depois. Naquilo que eu faço. É assim que você pensa em termos de sistemas computacionais? Ele está querendo te mostrar é que não. Tá? É como o exemplo do avião. O que você vai fazer com a tua máquina? Isso importa muito. Outra coisa que importa é o resto das características. Né? Eu vou trocar o meu processador, mas não vou investir nada no meu sistema de memória, não vou colocar mais memória, ou então eu vou trocar meu processador por um mais rápido, mas que tem metade da cache. Eu vou ter o ganho de desempenho que eu estou esperando? Não tem garantia nenhuma. Tá certo? Depende do que você está fazendo. Então, a ideia que ele quer passar aqui é que não adianta olhar somente isso aqui, né? Não adianta olhar só a velocidade que o avião consegue atingir. Dependendo do que você quer fazer, você tem que analisar outras coisas. Você pode querer levar uma quantidade de carga daqui até o Japão, sei lá, China, não sei o quê. Talvez esse aqui, com maior autonomia, seja o mais indicado. Apesar de ele perder de longe dos outros em outros quesitos. Tá certo? Então, o que é performance, às vezes, pode mudar, dependendo do contexto em que você está trabalhando. Aí ele vai definir duas coisas, que é o que ele tentou ilustrar com esse exemplo do avião, né? Agora em termos de computação, que é tempo de resposta e throughput. Né? Throughput seria vazão. Então, tempo de resposta é o quanto leva para o cara fazer uma tarefa. Né? Então, apertei o Enter lá, quanto tempo ele leva para me dar a resposta do programa que eu executei. E throughput é quanto de trabalho ele consegue fazer dado um tempo, um certo período de tempo. Né? Então, você tem situações, por exemplo, para você, que está ali no seu laptop, usando sozinho. Para você, é muito mais importante o response time. Você está preocupado em apertar o Enter e a resposta vir logo. Certo? Porém, para o cara que está projetando um data center, né, que está gerenciando um cluster, ele tem que atender muita gente. Provavelmente, ele tem que atender muitos jobs por dia. Tá certo? Essa é a medida que é importante para ele. Talvez ele não esteja tão preocupado com quanto leva o seu job para responder. Né? Ele vai estar muito mais preocupado em conseguir fazer muitos jobs por dia. Calibrar as máquinas para ele conseguir responder muitas tarefas no final de um dia, no final de uma hora, sei lá qual é a unidade de tempo dele. Isso já é isso aqui. Né? Bom, então, você pode pensar. Ele faz uma pergunta aqui.
Como o tempo de resposta e vazão são afetados por você troca o processador com uma versão mais rápida dele. Isso afeta o tempo de resposta ou afeta o throughput? A resposta direta afeta o tempo de resposta, porque se você colocou um mais rápido, ele vai responder o teu programa num tempo menor. Pode afetar o throughput, tá? Não é claro que ele não tem nenhuma relação com o throughput. Por quê? Depende de que nível estava o teu sistema. Se o seu sistema estava sobrecarregado e tinha uma fila de gente esperando, se trocar o processador e fazer um programa ficar mais rápido, vai fazer a fila andar mais rápido. Tá certo? E isso vai acabar aumentando o teu throughput, mas como um efeito colateral, aí, vamos dizer assim, né? De um está sendo mais rápido, se você tinha uma longa fila de espera, você acaba talvez conseguindo consumir a fila mais rápido. E aí gerando um throughput maior. Adicionar mais processadores. O que vai afetar? Então, você está imaginando que uma tarefa ocupa um processador para ser executada, você foi lá e adicionou mais, isso vai fazer com que você consiga processar mais tarefas. Mas uma delas, se você olhar só para uma delas, vai mudar o tempo em que ela é executada? Não vai. Tá certo? Então é isso que ele está querendo que você pense um pouquinho aqui. Né? E para o estudo que a gente vai apresentar aqui, que é o que está no capítulo 1, ele vai se focar em avaliação de tempo de resposta. Ele está pensando em você executando um programa, como é que você avalia esse programa, o tempo de resposta dele e o desempenho dele. Certo? Porém, pode existir essa outra preocupação, que seria o throughput. Então é isso. O que a gente vai tratar ao longo do capítulo agora é maneiras de você comparar duas máquinas diferentes e de você calcular esse tempo de resposta. Então, quando você está interessado em avaliar desempenho, normalmente você está interessado em comparar execuções em máquinas diferentes e coisas assim. Então ele define uma relação aqui, o que ele chama de performance relativa, de desempenho relativo entre duas máquinas. Tá? Então, para ele, desempenho é isso aqui. O inverso do tempo de execução. Tá? E, para você dizer que uma máquina X é N vezes mais rápida que uma máquina Y, qual a conta você faz? Divide o desempenho de X pelo desempenho de Y. Tá? Mas, dado que desempenho é o inverso do tempo de execução, isso é a mesma coisa do que pegar o tempo de execução de Y e dividir pelo tempo de execução de X. Então, quando ele estiver falando para comparar duas máquinas, é essa coisa que ele quer calcular. Então você tem que, basicamente, entender como é que você calcula o tempo de execução numa determinada máquina, em outra determinada máquina, e aí você compara os dois. Tá? Aí o que vai variar aqui? O que ele vai fazer para mostrar várias maneiras de você computar isso? Vai variar os dados que você tem sobre o programa ou sobre a execução que você fez, o seu processador. Então, ele pode te dar essas informações de vários jeitos diferentes. Então, ele pode te dar em números de ciclos que a máquina executou, ele pode te dar em número de instruções que foram executadas,
e ele vai querer que você entenda como é que você relaciona essas grandezas. Tá? Então vocês vão ver que quase todos os exemplos e exercícios relacionados a isso você resolve com regras de 3. É super simples. É só você descobrir qual é a regra de 3 que você tem que fazer. Tá? Qual é a dificuldade? É você entender a relação entre as medidas que ele te passa. A solução é quase sempre fazer uma continha simples e tirar a conclusão do que ele está pedindo. Tá certo? Porém, ele pode te dar alguma coisa em ciclos, outra coisa em número de instruções. Espera aí, como é que eu comparo, como é que eu transformo um no outro, entendeu? Qual a relação entre um e outro? Uma hora ele fala de período, outra hora ele fala de frequência. Não são a mesma coisa. Os dois têm a ver com o clock, mas não são a mesma coisa. Um é ao invés do outro, na verdade. Certo? Então é aí que mora o ponto onde você tem que prestar atenção. Como é que você relaciona as medidas que ele te dá. Né? Mas no fundo, o que você vai estar fazendo é algo simples. Em termos de contas, né, de matemática, é extremamente simples. O primeiro exemplo dele aqui é o exemplo trivial, né? Ele só está te ilustrando. Ele já deu os dois em segundos, né? Já deu os dois em tempo, então é só dividir um pelo outro e pronto. Então, se é 10 segundos na A, 15 segundos na B, a A é 1,5 vezes mais rápida do que B. Tá certo? Isso aqui é bem tranquilo. Bom, se você quiser fazer medidas de tempo de execução, então, por exemplo, quem mexe com Linux, alguma máquina Linux, você tem um comando time lá que você pode pôr time o seu programa, aí ele executa o programa, quando acabar o programa ele te diz os tempos lá que levou. Né? E tem algumas medidas diferentes de tempos que você pode ter na mão, dependendo do que você está usando para medir. Né? Então ele está diferenciando aí duas coisas que aparecem, que é o elapsed time e o CPU time. Né? Então o que é cada um? O elapsed time é o tempo total de resposta. Tá? Então é o tempo entre o enter e você vê o resultado. O problema é que o computador ele não está simplesmente executando as instruções do teu programa. Ele pode estar fazendo um monte de coisa enquanto a tua aplicação está rodando. Então esse elapsed time pode ter vários tempos embutidos dentro dele. Que ele ilustra aqui, né? Não é só o processamento da aplicação, mas pode ser o I/O, vai ter o OS mexendo nos processos, né? O sistema operacional, vai ter o tempo que ele ficou parado esperando o dado chegar, se isso aconteceu. Então, é o tempo que você sente no final. Mas, às vezes, quando você está tentando avaliar um programa, você está tentando entender o processamento dele. Né? Eu consigo fazer esse programa executar mais rápido? Eu consigo economizar instruções? Ou será que essa escolha de instruções está boa? Aí eu compilo o programa de dois jeitos diferentes. E aí gera sequências de instruções diferentes. Eu quero comparar as duas. Eu estou interessado no tempo de CPU, no tempo que as instruções do programa ficaram lá. Então, nem sempre eu quero o elapsed time. Na verdade, boa parte das vezes o que você trabalha é o CPU time para avaliar um programa. Tá? Porque aí você tira esse ruído todo aqui da sua medida. Então, tempo de CPU. Tá? Ele vai descontar os I/Os e se ele tirou o teu job e botou outro, depois voltou o seu, isso não vai ser contado. Vai ser contado só o tempo que ficou processando coisas relacionadas ao teu programa. Tá certo? E aqui,
Bom, acho que todos vocês já fizeram curso de circuitos lógicos, né? Então, ou não. Mesmo o pessoal da mecatrônica faz circuitos lógicos, né? Ou não é pré-requisito? Não sei a cadeia, eu não conheço a cadeia do curso 49, mas tudo bem. É só porque eu acho que isso vocês já viram num curso de circuitos lógicos, é isso que eu ia falar. Que é exatamente o que é período, o que é frequência, etc., do clock da máquina. Né? Então, período é o tempo de um ciclo. Certo? E a frequência é ciclos por segundo. Tá? Então, no exemplo que ele está dando aqui, ele tem um período de 250 picosegundos. Tá? Isso representa o que a gente chama de clock, é a frequência. Né? Normalmente fala o clock da máquina, você está falando não do período, você está falando da frequência. Então, isso representa 4 GHz. Tá? Então, você tem que ter isso claro, porque às vezes ele vai estar falando de período, às vezes ele vai estar falando de frequência, e você não pode se confundir na hora de fazer as relações. Tudo bem? Então, para definir o que é CPU time para ele, é a quantidade de clocks que você gastou, vezes o tempo que leva cada clock, cada ciclo. Certo? Lógico que você também pode computar desta forma, porque este cara é o inverso da frequência. Certo? Então, como é que eu posso afetar isso aí? No fundo, melhorar o desempenho para ele aqui é trabalhar no CPU time. Né? Ele está interessado em response time, tempo de resposta. Então, como é que você consegue melhorar desempenho dado a definição que ele deu aqui? Você tem que diminuir isso aqui, certo? Você tem que diminuir isso aqui. Não tem segredo. Né? Então, o que eu tenho no numerador? Eu tenho número de ciclos. Tá bom. Se eu conseguir reduzir o número de ciclos que o meu programa leva para executar, eu consigo diminuir o tempo de CPU. Se eu conseguir aumentar a frequência, que era o que acontecia lá, né? Que eu falei nas épocas passadas, você também diminui o tempo. Então, o que acontece é que o projetista fica brincando com essas coisas enquanto ele está projetando o processador, tá certo? Tem várias coisas que definem qual é o ciclo que ele consegue usar, qual a frequência que ele consegue usar. Ele fica jogando com essas variáveis de maneira que ele atinja um ponto que seja o mais favorável em termos de desempenho, mas isso depende de muita coisa no projeto, tá certo? Então, tudo é guiado pelo ciclo de clock. Então, o ciclo de clock tem que ter tamanho suficiente para acontecer todas as operações que devem acontecer dentro de um ciclo. Por exemplo, a LU tem que ser capaz de terminar uma soma dentro de um ciclo. Você não pode definir um ciclo menor do que o tempo que a tua LU leva para conseguir propagar os sinais, fazer a operação e botar o resultado na saída. Então, tem várias coisas que ele faz. Quanto mais complicado fica, mais difícil fica de reduzir isso aqui. Quanto mais complicado fica o processador, quanto mais coisa ele tem lá, mais cuidado, mais trabalho dá para ele dividir as coisas em etapas para fazer em cada ciclo. Tá? A gente vai ver um pouquinho desse problema no capítulo 4 também. Eu vou mostrar uma solução para vocês de como projetar um processador. A gente vai ver que ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. E depois vou mostrar uma segunda maneira de fazer que tenta corrigir
as desvantagens. E esse problema de o que pôr no ciclo de código, não sei o que, aparece ali, para você ter uma ideia. Certo? Dúvidas? Tá fácil, não tá? Beleza. Era isso por hoje. A gente continua na segunda-feira. Não é nessa sala, atentem para isso, que a sala muda entre segunda e quarta. Eu acho que é sala 4, se não me engano. Espera só um segundinho aqui, antes que eu esqueça de...